faz um desenho sair disso para isso? No vídeo anterior, nós construímos e entendemos a estrutura dessa mão. Agora começa a parte de dar vida ao desenho. É aqui que um desenho 2D começa a parecer 3D. Olá, desenhistas! Sejam muito bem-vindos a esse canal. Eu sou a Ellen, artista e professora de desenho realista. E nesse canal, nós mostramos como que o simples pode ficar incrível. Se tem uma coisa que intriga muito as pessoas, é quando a gente fala de desenhos 2D ou desenhos 3D. E o que isso quer dizer? Para a gente poder entender de forma simples, todo desenho no papel, ele é 2D. Por quê? Ele só vai ter a altura e a largura. Agora, o que faz algo ser 3D? É quando ele tem 3 dimensões. Além da altura, da largura, também tem a profundidade. E no desenho realista, a gente consegue criar uma ilusão de um desenho 2D, ou seja, só com 2 dimensões, parecer que tem 3 dimensões ou 3D. Por isso que às vezes a gente vê desenhos que parecem saltar do papel. E realmente é uma ilusão de ótica. O nosso cérebro acredita que ele está saltando do papel por conta da luz. Para ilustrar esse ponto, vamos continuar falando do assunto da mão. A minha mão, ela é sim um objeto tridimensional, porque ela tem tanto a altura quanto a largura e a profundidade. E aqui, quando a gente olha ela de frente, é fácil a gente imaginar como se fosse uma linha, né? Uma linha reta, mas a gente sabe que na verdade não é. O que dá a sensação de uma linha, na verdade, é que é um plano que está perdendo a luz. Então a gente não consegue ver aqui para trás, então fica parecendo que é só uma linha reta. Mas na hora que eu viro a mão aqui, ó, a gente continua vendo aqui, né, o que tem aqui por trás. A ideia é que no desenho realista a gente consiga reproduzir esses planos de forma a mostrar um volume e não só apenas um contorno. Essa é a principal diferença do desenho realista para um desenho comum, porque o desenho comum ele é cheio de contornos. Não estou inferiorizando esse tipo de desenho, eles também têm o seu valor. Mas no caso do desenho realista, o que faz ele parecer um desenho realista e até mesmo essa dimensão, essa terceira dimensão, é a gente conseguir trabalhar o volume, a luz, a sombra, dando essa ideia de profundidade. Mas agora a gente vai lá para a minha mesa de desenho, para a gente dar continuidade ao desenho daquela mão que nós estruturamos, e agora nós vamos dar volume para ela e fazer com que ela pareça que ela tem, então, 3 dimensões. Primeiramente eu vou pegar o lápis H e vou completar aqui, estender mais a linha do braço, que na referência a gente tem um braço mais alongado, né? Aí eu vou só completar aqui. E com o mesmo lápis H, eu vou esfumar toda a mão, dando uma primeira camada de grafite. E é preferível pegar o lápis H, porque o grafite dele é um pouco mais duro e, por sua vez, mais claro. Então, a gente vai dar uma primeira base de grafite, e depois a gente vem escurecendo. Eu vou usar outros lápis, eu vou falando para vocês aqui à medida que eu for usando. Queria aproveitar também e pedir desculpa, porque na gravação o meu vídeo ficou muito claro. Na verdade, o tom de grafite está mais escuro, né? Como vocês podem ver aqui no desenho pronto. Mas durante o vídeo, mais pro final é que ele já vai aparentar a cor real. Mas aqui na gravação ficou com essa luz meio lavada, né? Esbranquiçado, então não dá para perceber exatamente o tom de grafite que eu estou usando. Mas se você quiser tentar fazer essa mão, copiar, dando a continuidade ao primeiro vídeo, né, que a gente estruturou ela, fez o esboço, pode pegar a referência do meu desenho, vou deixar aqui na tela para vocês fazerem um print, para saberem mais ou menos o tom de grafite que eu fui usando, né, porque aqui no vídeo gravado não vai dar para perceber nesse primeiro momento,
Mas depois que eu percebi, né, esse erro na gravação, aí eu consegui ajustar. Mas pro final vocês vão ver isso. Peço desculpas já de antemão, e é errando que a gente aprende, né? Então, desse erro eu já não vou cometer mais nos próximos vídeos. Também vou acelerar um pouquinho o vídeo para não ficar muito longo, para vocês verem o processo. Eu gosto de usar o papel higiênico para poder fazer o esfumado. Tem gente que gosta de usar, por exemplo, algodão, ou outro material. Eu uso o bom e velho papel higiênico mesmo, mas tem que ser um papel bem macio. Se for um papel mais áspero, ele pode acabar danificando, né, o seu desenho. Então eu gosto de um papel bem maciozinho para poder fazer o esfumado. Aqui eu já estou fazendo os detalhes mais escuros com o lápis B e também com a lapiseira 05 com o grafite 4B para fazer essa parte sombreada mais escuro. E aí que tá, né, o detalhe onde mora o realismo. Depois de dar essa primeira camada com o lápis H, eu venho fazendo uma segunda camada ou até mesmo uma terceira camada para poder alcançar o tom de grafite que eu quero, né? Nessa parte aqui da mão, ela é mais escura, então eu preciso fazer isso para poder dar a entender que tem um volume aqui. Por isso que é bom a gente estudar formas geométricas, mesmo que a gente não vai fazer uma forma geométrica. Por exemplo, ao desenhar uma esfera que está sendo iluminada numa parte dela e tem sombra na outra parte, a gente consegue perceber como que a luz se comporta, como que a sombra se comporta, dando volume para aquela esfera. É o mesmo princípio aqui ao desenhar a mão, ao fazer os dedos, né? Como eles são cilíndricos, né? São meio circulares, como eu comentei no primeiro vídeo, então a gente tem que tentar repetir isso ao sombrear também. Por isso que a gente precisa ter um olhar muito atento para observar aonde vem a luz, aonde vem a sombra. Normalmente no desenho realista nós não desenhamos a luz, a gente escurece ao redor para que a luz salte, para que ela dê a forma ali do objeto. Então são todos detalhes que ao nós fazermos isso, faz com que o desenho ganhe essa tridimensionalidade, que a gente consiga perceber o volume, aonde está profundo, igual aqui nessa parte das ruguinhas da mão, a gente percebe que tem uns vincos, né, ali nas rugas, então tem parte que é mais profunda, que é mais escura, e uma parte que é mais saltada, que tem volume, ela é mais clara. Então trabalhar tanto com a borrachinha, quanto com o lápis, a lapiseira. Agora nesse momento, por exemplo, eu estou usando a borracha limpa-tipos, para poder abrir uns pontos de luz aqui também, só para reforçar, não estou desenhando a luz, né? Eu já preservei ela no papel, então às vezes é preciso vir só para, como a gente esfuma, né? Passa o pincelzinho ou então o papel higiênico, então acaba às vezes o grafite invadindo uma parte que é mais clara, então a borrachinha bem de levinho só para poder abrir essa luz e não necessariamente desenhar a luz. Nessa parte aqui também que eu estou fazendo as unhas, eu estou passando o pincelzinho, a borracha, para poder dar o formato que eu quero. Sempre falo isso, que o desenho realista é um trabalho de esculpir o papel. Por isso que a gente vai acrescentando camadas e mais camadas, vai refinando, vai polindo. Eu falo que ao esfumar, tanto com esfuminho ou papel higiênico, até mesmo usando o pincel, é como se nós estivéssemos dando um acabamento, um polimento ali na nossa escultura feita de grafite. Se você não assistiu o primeiro vídeo onde eu estruturo essa mão, eu estou usando um papel A4, ofício mesmo, papel sulfite. Não estou usando um papel especial. É aquele papel que a gente usa para fazer impressão, sabe qual que é? É um papel mais fino, né? Eu peguei um papel mais simples, porque eu sei que nem todo mundo tem um material muito bom ou caro, né? Então, eu quis mostrar que é possível sim desenhar, fazer um desenho realista com materiais mais simples.
Vai muito da técnica, o domínio da técnica, da sua compreensão do uso dos materiais. E não necessariamente um material caro é que vai fazer o seu desenho ficar com um resultado bom. É claro que depois que você for aprimorando e você quiser até se profissionalizar, trabalhar com isso, vale a pena sim investir em materiais mais caros, mas num primeiro momento que você está aprendendo, quer aprender essa habilidade, não precisa comprar materiais muito caros, não. Aqui é para mostrar para vocês que mesmo com papel simples dá para fazer um desenho que fica bem legal. E a minha gravação ao todo, ela deu mais de 3 horas, né? Então aqui eu acelerei para vocês verem o processo de forma mais rápida, né? Mas é um trabalho que exige mesmo atenção, controle da ansiedade, né? Não querer acabar rápido, mas ficar mesmo prestando atenção nos detalhes, né? Você vai, volta, olha de novo, tem alguma coisa ali que não ficou legal, você refaz. Então, não tenha pressa. O realismo, ele é tão impressionante exatamente por isso, porque são horas e horas dedicadas ali, né, em cima de um papel para fazer um desenho. E é muito prazeroso, né? Quem gosta e vai vendo, curtindo o processo ali, realmente encontra uma grande satisfação. E também, se você for depois, né, vender o seu trabalho, né, for fazer encomenda, é bom, importante também mostrar esse processo longo e demorado, porque as pessoas vão perceber valor. Eu já falei também, eu já falei bastante sobre isso na minha newsletter, no Substack. Se você também não assinou a minha newsletter, te convido a assinar, ela é gratuita, e eu trago alguns textos reflexivos sobre esse assunto, e recentemente eu falei sobre isso lá, né, de o problema da gente só mostrar desenho pronto, ainda mais na era da IA, é fácil as pessoas acharem que aquele desenho foi feito por uma IA. Então, se você tem, né, esse objetivo de trabalhar com isso, mostre o processo. As pessoas precisam ver que é uma pessoa que está fazendo, né, e não uma máquina. Isso gera valor, né, e faz a sua arte ganhar um status, né, melhor e maior do que só você simplesmente mostrar ali, né, o desenho pronto, sem o processo. Nesse desenho, basicamente, eu trabalhei com o lápis H, o B, o HB em algumas partes, a lapiseira com o grafite 4B, para fazer as partes mais escuras, né, como a unha, né, pequenos detalhes. Um detalhe importante para usar o esfuminho, se você for usar o esfuminho, é manter ele sempre limpinho. Você pode pegar uma lixa de unha, por exemplo, e lixar a ponta dele para não ficar com excesso de grafite, porque na hora de você sombrear, pode acabar manchando o seu desenho, e aí ele vai ficar com um aspecto sujo, né? E não é isso que a gente quer, então mantenha sempre o seu esfuminho bem limpinho. O pincel também é importante. Esse pincel que eu estou usando é um pincel de maquiagem. Ele não é tão duro e nem tão macio. Ele é médio. E para fazer o esfumado, para mim ele tem sido bem satisfatório. Mas eu tenho outros pincéis também. Aí depende muito do que o desenho está exigindo. Vai muito da sua percepção ao trabalhar com as suas ferramentas, né? Em determinados momentos que você precisa que o grafite penetre melhor nos poros do papel, é melhor pegar um pincel com as cerdas um pouco mais rígidas. Agora, se você só quer esfumar, né, de forma suave, então um pincel com as cerdas mais macias. Isso tudo você vai aprendendo com a prática. Nesse momento, a gente já consegue perceber aqui a mão tomando uma forma, né? Que dá pra gente perceber mesmo, né? Como se fosse 3D, né? Com 3 dimensões. E eu achei legal esse detalhe da palma dela, do côncavo da mão, né?
que no outro vídeo eu me referi como sendo um pratinho, né, que a gente consegue beber ou comer algo, né, com esse côncavo da mão. Tá dando para perceber ali como que trabalhando a luz e a sombra, a gente consegue dar esse efeito como se a mão tivesse realmente, né, mais funda no meio dela e dos lados, né, a gente percebe um volume. Olha lá que legal. Por isso que é uma ilusão, de ótica, né, o desenho realista. Você conseguindo entender como trabalhar bem essas nuances, os tons de grafite, saber onde deixar a luz, onde aprofundar com o grafite, tudo isso vai fazer com que seu desenho pareça realista. Eu sei que muitas pessoas têm vontade, né, de fazer um desenho realista, mas o desenho acaba ficando meio chapado, só no plano 2D ali, né. Embora esse desenho também é um desenho 2D, né, como eu expliquei para vocês, mas a gente consegue dar a entender aqui que tem uma terceira dimensão. Então tudo é uma coisa que vai sendo construída aos poucos, por isso que a gente tem que estar sempre, estudando, né, aprendendo as técnicas, colocando em prática também. Não é só ver vídeos, né, aprender assim como você está aprendendo agora, né, vendo esse vídeo no YouTube. Tem que colocar a mão na massa para você conseguir perceber, de verdade como causar esse efeito, né, e aí sim, você conseguir o resultado que você almeja. Esse seria o segundo pilar do método que eu ensino, que é o método olhar essencial. Depois da estrutura, a gente precisa trabalhar os tons de cinza, né, a escala tonal, para que o desenho realmente ganhe vida. E na aula gratuita que eu estou preparando com muito carinho, a gente vai poder explorar um pouco mais, né, sobre isso. E eu aguardo você lá no grupo do WhatsApp, a lista de espera. Já tem uns desenhistas lá e a gente está, né, todo mundo está ansioso, né, para poder continuar aprendendo. Se você ainda não entrou, aproveita que o link está na descrição. Entre e vem fazer parte dessa lista de espera da aula gratuita Destrave seu olhar artístico, que promete ajudar muitos artistas, muitos desenhistas que têm dificuldade, né, com a questão da percepção, que é uma dificuldade que eu tive por muito tempo e que eu consegui destravar, e agora eu vou ajudar vocês também. E para finalizar, tem a sombra aqui na mão para poder dar o efeito mesmo 3D, como se ela estivesse saindo do papel. E tem um detalhe interessante aqui nessa sombra, né? Mais perto da mão, do objeto, ela é mais escura, a sombra é mais escura, eu estou usando o lápis 4B. E à medida que ela vai se afastando, né, do objeto, a sombra vai ficando mais clara. São pequenos detalhes, mas que fazem toda a diferença no seu desenho também.
Viram aí a principal diferença de um desenho 2D para o 3D? É isso que faz o realismo ser tão impressionante. E se você está aqui nesse canal é porque você quer aprender também essa arte tão intrigante. Nesse exercício, deu para a gente perceber que o que transforma o desenho não é o detalhe, mas sim a forma como nós enxergamos. Se você quer continuar evoluindo e desenvolvendo o seu olhar, eu abri a lista de espera da aula gratuita Destrave Seu Olhar Artístico. Nessa aula, eu vou explicar como que nós podemos desenvolver o nosso olhar, desde a estrutura até a aplicação do volume de forma organizada, que faça sentido e que você consiga executar. Se você quer aprender a enxergar antes de desenhar, o link está aqui na descrição. E se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, comente para eu saber também se você está gostando dos meus conteúdos. Se você é novo por aqui, se inscreva também nesse canal e nós nos vemos na aula gratuita ou no próximo vídeo. Até breve, desenhistas!